Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 25 de abril. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso instala hoje CPI mista que vai investigar atividades do bicheiro Carlinhos Cachoeira. O plenário aprova o projeto que unifica a cobrança de ICMS sobre produtos importados entre estados. CPI do ECAD apresenta relatório final e pede mais fiscalização sobre o órgão. E a ministra da Cultura defende no Senado a cobrança de direitos autorais. Agora, no Senado em Dia. Hoje pela manhã, às 10 horas, vai ser instalada a CPI mista que vai investigar as ligações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. Os nomes dos senadores e deputados que vão participar da comissão foram lidos ontem à noite em sessão do Congresso Nacional. A sessão foi rápida. Os 32 parlamentares e seus suplentes terão 6 meses para investigar as relações que constam em inquéritos da Polícia Federal do bicheiro Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. A composição da CPMI foi definida pelo critério de proporcionalidade partidária. No Senado, os blocos liderados pelo PMDB e pelo PT ficarão com 5 vagas cada. O bloco dos partidos de oposição, 3. Um quarto bloco, formado pelo PTB, PR e PSC, terá 2 parlamentares. E o PSD terá direito à vaga dos partidos minoritários. Na Câmara, o PT será o partido com mais vagas, 3, seguido pelo PMDB e pelo PSDB, com 2 cada. Outros 9 partidos terão direito a um deputado na comissão. O senador Vital do Rego, do PMDB, será o presidente da CPMI e o deputado Odair Cunha, do PT, o relator. Nesta terça-feira, os dois se encontraram para começar a definir o plano de trabalho da comissão. Nós precisamos, no primeiro momento, ter os inquéritos, os 2 inquéritos da Polícia Federal, que estão no Supremo, porque eles serão, digamos, o elemento de partida para a nossa investigação futura. Vital do Rego disse que não vai criar subrelatorias, grupos que poderiam apurar assuntos específicos, como a sonegação de impostos. A oposição, que não está no comando da CPMI, vê nas subrelatorias uma chance de influir mais nas investigações. Cria uma subrelatoria para cuidar só de matéria financeira, com a Receita Federal, outra subrelatoria para cuidar só de outro aspecto, mas qual é a garantia que se tem que matérias que estão correndo sob segredo de justiça possam estar à disponibilidade da sociedade, seria crime. O relator da CPMI disse que todos os parlamentares terão acesso aos documentos sigilosos e que, por isso, não haverá blindagem de nenhuma autoridade citada nos inquéritos. Se no curso das investigações, a partir das investigações, dos indícios, das provas, nós vamos produzir uma investigação do Aquim do Erro. A primeira reunião da CPMI deve ocorrer nesta quarta-feira pela manhã, quando serão eleitos o presidente e o relator da comissão. E na semana que vem, depois do feriado do dia 1º de maio, o senador Humberto Costa vai entregar ao Conselho de Ética o relatório que vai dizer se o senador Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar por suas ligações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. No Conselho de Ética nós estamos tratando de um julgamento político. Não há uma necessidade de provas criminais, portanto, é perfeitamente possível elaborar um relatório tomando por base a possibilidade de quebra ou não do decoro parlamentar. O senador Demóstenes Torres deve entregar hoje a defesa prévia ao Conselho de Ética. O plenário aprovou ontem um projeto de resolução que unifica em 4% as alíquotas do ICMS sobre produtos importados que entram por um estado e vão para outro. Ficam de fora os bens e serviços que não têm similar nacional e outros produzidos na Zona Franca de Manaus e com base na Lei de Informática. Os senadores de Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás voltaram a protestar contra a mudança que gera perda de receitas a esses estados. O projeto de resolução do Senado unifica em 4% as alíquotas interestaduais do ICMS, cobradas sobre os produtos importados. Pretende acabar com a guerra dos portos e a desindustrialização. Essa desindustrialização
não é resultado do processo e das leis de incentivo à exportação, ou melhor, à importação, que estão em vigor tanto em Santa Catarina como no Espírito Santo e também em Goiás e outros estados. O processo de desindustrialização no nosso país é resultado da falta de uma política de desenvolvimento industrial. Para o nosso estado será muito ruim, ruim mesmo. Será péssimo também para Santa Catarina e para o Espírito Santo. Não queremos aqui nem questionar a inconstitucionalidade que certamente tende a ser objeto de ações junto ao Supremo Tribunal Federal do ponto de vista formal e material. Disseram o seguinte, que os nossos postos no Espírito Santo estão importando mercadorias que chegam barato nos nossos portos por conta dos nossos incentivos e o empresário nacional não tem condição de competir. Mas o que é que vem pelos nossos portos? Automóveis. O Brasil tem alguma indústria nacional de automóvel? Eu não conheço. Afinal de contas, a Ford é daqui? A Chevrolet é daqui? Os importados são daqui? Eu não conheço. Os senadores Luiz Henrique e Aécio Neves apresentaram emendas sugerindo um período de transição e até a compensação das perdas pela União. Nós estamos garantindo que haverá uma transição e essa transição se dará com os estados tendo oportunidade de reter parcelas do comprometimento do serviço da dívida com a União. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós tenhamos alíquotas decrescentes, começando no Norte e Nordeste com 7% atual, para chegar a 4% em 2016. Começando no Sul e Sudeste com 10%, para chegar a 4% em 2016. As emendas foram rejeitadas e o projeto aprovado por ampla maioria, mas com mudanças no texto. Nem todos os produtos importados vão ter a mesma alíquota de 4% a partir de janeiro de 2013. Nós negociamos um pouquinho de avanço em relação ao ICMS importação, que é o fato de você separar bens e mercadorias, ou seja, algo que não tem similar produzido no Brasil. Essas mercadorias e esses bens poderiam continuar entrando pelos portos brasileiros, portanto, sendo submetidos a uma alíquota diferente da alíquota que pretendemos aprovar de 4%. Isso faz com que a gente acabe com a chamada guerra dos portos, ou seja, estados que dão incentivo fiscal para importação de produtos, dando vantagem a esses produtos perante os produtos brasileiros. Depois de 11 dias de internação, o presidente do Senado, José Sarney, recebeu alta ontem do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A pedido da equipe médica, coordenada pelo cardiologista Roberto Calil Filho, o senador ainda vai permanecer na capital paulista pelos próximos 6 dias. Sarney foi internado após sentir fortes dores no peito no dia 14 de abril. Ele foi submetido a um cateterismo e a uma angioplastia com colocação de stent. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Audiência pública na Subcomissão Permanente da Água, ligada à Comissão de Meio Ambiente. Em debate, a gestão de águas brasileiras em regiões de fronteira. Audiência pública também na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a exploração das chamadas terras raras, que são elementos químicos encontrados em jazidas minerais e utilizados para a fabricação de aparelhos de alta tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no Turno do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A cobrança de ICMS sobre o comércio eletrônico é um dos assuntos que devem ser discutidos na reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta estão 3 propostas de emenda à Constituição que tratam do assunto e propõem mudanças na distribuição do imposto nas operações de compra e venda pelo meio eletrônico. Hoje, todo o ICMS sobre esse tipo de comércio fica no estado de origem das mercadorias, onde estão as empresas que vendem esses
produtos. O que se pretende com essas propostas é uma distribuição mais justa que beneficie também os estados de destino das mercadorias. O relator das 3 PECs que tramitam em conjunto, o senador Renan Calheiros, defende que, na hipótese de uma alíquota de 17%, 7% fiquem no estado de origem e 10% no estado de destino das mercadorias. Lideranças do governo aqui no Senado têm defendido a importância de votar logo essa matéria, que faz parte do Pacto Federativo. André? Obrigado, Dinalva. Mais 2 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Na Comissão de Assuntos Sociais, o primeiro item da pauta é o projeto que inclui a esclerose múltipla no rol das doenças incapacitantes do Estatuto dos Militares. A esclerose múltipla compromete o sistema nervoso central, interferindo em funções como visão, fala, movimentos, entre outras. E a Comissão de Educação tem audiência pública para discutir as mudanças feitas na Câmara dos Deputados ao projeto que trata do exercício da medicina, também conhecido como ato médico. A ministra da Cultura, Ana de Holanda, participou de audiência pública ontem na Comissão de Educação. Ela defendeu o respeito aos direitos autorais. A ministra Ana de Holanda fez um balanço dos programas desenvolvidos pelo Ministério, da aplicação dos recursos de emendas parlamentares e falou sobre as prioridades para 2012. Mas teve que responder perguntas principalmente sobre direito autoral. Ela vem sendo criticada por defender o ECAD, Escritório de Arrecadação e Distribuição de Direito Autoral, investigado por CPI no Senado. A ministra negou o favorecimento ao escritório, mas defendeu o direito autoral. Segundo ela, um direito conquistado com dificuldade. Um direito à dignidade. A dignidade como profissional, como ser humano, de ter seu trabalho reconhecido, dele ser reconhecido como profissional, como uma pessoa séria, uma pessoa que cria. O direito é dele. E isso está na Constituição brasileira. Então, eu fico assustada quando eu vejo uma campanha pelo retrocesso em relação a essas conquistas. Ana de Holanda garantiu que o Ministério já trabalha na criação de um instituto para fiscalizar a administração do direito autoral no Brasil. A criação de um órgão fiscalizador é um dos principais pontos do relatório final da CPI do ECAD. Existe muita insatisfação de todos os lados, incompreensão. Eu acho que o Instituto está aí para isso, para acompanhar, para encaminhar, quando for preciso, para a justiça mesmo, para resolver as pendências, os problemas não resolvidos, que não estão sendo devidamente aceitos e atendidos. Eu não ouvi aqui as respostas de como será esse órgão que está proposto no projeto de lei de direito autoral encaminhado pelo Ministério da Cultura à Casa Civil. E eu ouvi ataques ao argumentador e poucas respostas ao argumento. O presidente do Senado, José Sarney, divulgou ontem nota de pesar pelo assassinato do jornalista Décio Sá. Ele trabalhava no jornal Estado do Maranhão, que pertence à família Sarney. Foi morto com 6 tiros a queima-roupa em um restaurante de São Luís, capital do estado, por volta das 10h30 da noite de segunda-feira. Sarney elogiou o profissionalismo e o trabalho pioneiro de Décio Sá no jornalismo e fez um apelo para que o crime seja desvendado e os culpados punidos. Para José Sarney, o assassinato de Décio Sá, além de uma atrocidade, é um atentado à democracia. O relatório final da CPI do ECAD foi apresentado ontem. O documento deixa a fiscalização do órgão a cargo do Ministério da Justiça e não da Cultura. Também recomenda o indiciamento de 15 pessoas e sugere mudanças no recolhimento e pagamento dos direitos autorais. A CPI investigou irregularidades no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. Foram 7 meses de trabalhos e quase 20 audiências públicas. O relator propõe o indiciamento de 15 pessoas, entre elas a superintendente do ECAD, Glória Cristina Botelho, e 2 diretores de entidades ligadas ao órgão, José Antônio Perdomo e Roberto Correia Melo. Eles são acusados por falsidade ideológica, apropriação indébita, agiotagem e formação de cartel. Estamos pedindo também à Receita Federal que faça a avaliação de todos os números do ECAD,
queremos saber se foi sonegado alguma coisa. O ECAD é uma grande caixa preta, uma estrutura muito burocratizada, ineficiente, sem controle, sem transparência alguma. Para o relator, o ECAD é um cartel. O órgão fixa sozinho os valores dos direitos autorais, sem a participação dos artistas. Em 2011, o escritório arrecadou 540 milhões de reais, mas os músicos e compositores só receberam 75% do total. O restante ficou nos cofres do ECAD e de 9 entidades associadas. Hoje é um cartel. Não pode simplesmente o ECAD determinar quanto vai ser uma empresa de rádio, uma empresa de televisão, vai ter que pagar aquilo que ele determinou. Vai ter que haver uma negociação entre as partes. Não chegando a um acordo, entra o Ministério da Justiça para tentar intermediar e conduzir o preço, homologar os valores. O advogado do ECAD nega as acusações de cartel. Ele afirma que a CPI tem motivação política. É triste constatar que a CPI ignorou por completo o relatório feito pelo Ministério Público Federal com relação à absoluta inexistência de prática lesiva ao direito concorrencial. Então, o ECAD acredita que agora, talvez perante os órgãos do Ministério Público, do CAD, da Receita Federal, poderá encontrar aí um território mais ameno e de menor exploração política em torno desse assunto, para poder aí sim demonstrar a regularidade e a eficiência sim das suas atividades. O relator apresentou um projeto de lei para regular a arrecadação e o pagamento dos direitos autorais. Pela proposta, o escritório central seria fiscalizado por uma secretaria do Ministério da Justiça, com a função de selecionar os responsáveis pelo repasse do dinheiro. Para aumentar a transparência, emissoras de rádio e televisão devem divulgar na internet a cada 3 meses a lista completa de obras musicais executadas. Hoje, o pagamento é feito por amostragem. A votação do relatório final da CPI do ECAD está marcada para amanhã, pela manhã. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.